Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Leia e Apareça. Eu sou o Yuri e eu os convido a conhecer hoje um excelente escritor brasileiro, um cara de ponta mesmo, alguém que vem ganhando grande espaço aí no nosso mercado editorial. E antes de mais nada, eu convoco vocês a se inscreverem no nosso canal, já ativem os sininhos para que vocês possam receber as notificações sobre novos vídeos. Nós estamos sempre postando novos vídeos e os seus comentários são muito importantes para que nós possamos estar sempre melhorando os nossos conteúdos. É isso aí, pessoal. O livro de hoje é esse cara aqui, ó, Os Sete. Pois é, Os Sete. Esse cara aqui, ele foi escrito em 2001, foi publicado pela editora Novo Século. O nome verdadeiro desse autor aqui, o André Bianco, é André Ferreira da Silva. Então ele adota o nome André Bianco como seu pseudônimo, em homenagem à rua Domitila Bianco, que ele é originário ali da região de Osasco, né? Então foi uma homenagem que ele faz à sua cidade natal ali. Então ficou bem interessante também esse pseudônimo dele, né? Esse autor ele já vendeu mais de 1 milhão de livros. 1 milhão de livros. Claro que juntando todas as suas obras, né? Ele tem mais de 23 livros escritos, tá? Esse autor brasileiro hoje ele é o cara mais relevante na atualidade, né? Quando a gente fala de terror, de suspense, de fantasia, né? Esse gênero aí que vem ganhando forte, grande espaço dentro do nosso público leitor. Eu também sou um consumidor compulsivo desse tipo de literatura. Ele lançou também algumas histórias no gênero do HQ. Então ele é um cara empreendedor, ele tentou várias inserções em outras mídias, então ele tem também HQ. Ele trabalhou também com eu me lembro certa vez que ele fez a Noite do Terror do Play Center, do Hopi Hari, uma coisa assim. Ele produziu filmes, são curtas-metragens em cima de uma obra dele, né? Então ele também já tentou buscar um espaço nesse nicho de mercado. Por enquanto ainda sem muito sucesso, mas quem sabe aparece alguma coisa que venha realmente da obra do André Bianco, né? Gente, a maior parte dos livros dele vai abordar a temática dos vampiros. Sim, ele é um escritor que ele explora muito bem esse nicho de vampiros. Ele tem algumas obras que não vão falar de vampiros, mas assim, 90% das obras dele, o tema central é vampiros, né? O André Bianco ele procura trazer para dentro de suas obras muito da nossa cultura popular, do nosso folclore, né? Então ele tem livros que ele vai falar, por exemplo, tem o Saci no livro dele, só que não é aquele Saci do Sítio do Capão Amarelo, né? Aquela coisa mais bonitinha, né? Então ele tem uma leitura toda dele do Saci, né? Então ele consegue fazer uma coisa muito interessante que é mesclar essa coisa da nossa cultura com uma coisa mais pop, mais atualizada, né? Então é bastante peculiar essa visão dele. Eu particularmente eu gosto muito da história de vida do André Bianco. Eu como escritor, eu sei o quanto é difícil você publicar, você divulgar, você vender seus livros. As editoras, de uma forma geral, elas nem leem os livros que a gente manda, né, os originais. Por quê? Porque o volume de originais que chegam é muito grande e são poucas as pessoas que estão ali para fazer essas análises. O que o Bianco fez? Ele mandou os originais desse livro, o 7. Por que eu peguei o 7? Porque o 7 foi o primeiro livro do Bianco. Foi o livro que lançou ele na carreira como escritor. E ele pega, então, ele manda seus originais para diversas editoras e nenhuma delas sequer responde para ele, né? Parece que uma ou outra responde, mas de forma negativa. Ninguém quis publicar a sua obra dizendo que não tinha mercado, dizendo que não era legal, tal. E o que ele faz? Ele acredita muito na história dele, ele acredita na capacidade dele de escrever, ele acredita no sonho dele. E na época, ele trabalhava como operador de telemarketing, ele fazia vendas por telemarketing, de seguro, alguma coisa do tipo. E ele foi mandado embora do emprego. Com o acerto dele, o fundo de garantia e tal, ele pega essa grana e ele banca, então, 1.000 livros, né, uma tiragem de 1.000 livros dessa obra, Os Sete. Então, quer dizer, um cara casado, um cara que já tinha seus compromissos financeiros, ele pegar esse dinheiro e bancar, né, uma publicação, uma autopublicação dessa, é alguém que realmente acredita no seu sonho, acredita na sua capacidade. Eu achei isso absolutamente sensacional. E ele pega então esses 1.000 livros e ele sai vendendo, e o que ele consegue, ele compra o livro de novo, né? E eu tenho até um relato pessoal sobre o André Bianco, que há muitos anos atrás eu estava em um shopping center aqui próximo,
e nós estávamos na praça de alimentação, eu e minha família, e nós vimos de frente com uma livraria, né? E nós vimos dentro da livraria, né, fazendo aquela fila, né? Deve ser um autor novo, né? E no caso era o André Bianco, e eu nunca tinha ouvido falar do André Bianco. E eles estavam justamente fazendo o lançamento do livro dele, O Sete. Então tinha ali uma pessoa vestida de vampiro, provavelmente usando um tamanco, uma espécie de perna de pau, porque ele estava muito alto, né? Caracterizado de vampiro, gelo seco no chão, né? Eu me lembro que tinha umas moças vestidas de tipo diabretes, né? Com docinhos, aqueles docinhos bem peculiares em formato de olho, né? Aquelas coisas assim, caminhando, né? Pela livraria. E aquilo foi fazendo uma fila, né? As pessoas entravam para pegar o livro só pelo cenário que ele montou. Então é um cara que batalhou bastante a sua divulgação, batalha até hoje. Eu particularmente conheci o livro do Bianco quando eu trabalhava em uma determinada escola e tinha um livro dele na biblioteca. E eu olhei e eu falei assim, puxa vida, que legal. Eu comecei a ler e era justamente o 7. Né? E depois daquilo ali, quando eu li o 7, eu resolvi então, até para poder prestigiar, né, o nosso autor Tupiniquim, né, porque eu mesmo sou um grande consumidor de livros, né, então eu compro muito Stephen King, Anne Rice, tantas outras coisas, autores russos, americanos, ingleses, e por que não o nosso autor brasileiro, né? Então aí eu resolvi comprar, e eu comprei, me lembro que já há bastante tempo, eu comprei pela Submarino, eu comprei todos os livros que ele tinha na época, acho que na época eram 13 ou 14 livros, eu comprei todos de uma vez, li todos, e ele traz uma pegada muito legal, muito diferente daquilo que a gente vê. E para você poder escrever num nicho que já está completamente tomado, né, onde você já tem aí histórias de vampiros de monte, né, de vários tipos, como que ele poderia fazer para ganhar o seu lugar ao sol, né? Isso era uma coisa muito legal que ele conseguiu dar uma cara própria à sua obra. Então vale a pena você ver, ele consegue trazer uma forma diferente de escrita também, a escrita dele é uma escrita mais fluida, é uma escrita mais rápida. Você que tem de repente aquela certa dificuldade de começar um livro e terminá-lo, esse livro é um livro que provavelmente você vai conseguir terminar, ele traz uma narrativa mais dinâmica, ele é mais gostoso de ler nesse sentido, né? E como que se dá essa história, né? A história do livro se inicia com dois amigos, né, lá no sul do Brasil, e eles são mergulhadores, surfistas, mergulhadores, e eles fazem um mergulho e eles descobrem uma caravela naufragada, da época de Cabral mesmo. E ele vai lá, e eles vão e eles encontram dentro dessa caravela caixões de prata. E esses caixões de prata, então, são removidos, são levados até uma universidade no sul do país. Essa universidade fica em Porto Alegre, então eles levam esses caixões são removidos para Porto Alegre. E então eles descobrem que dentro desses caixões aí, existiam alguns cadáveres, né, totalmente ressequidos, né, ressecados, só a caveira praticamente, né, somente o esqueleto. E os pesquisadores começam a fazer uma série de investigações, né, mais refinadas sobre esses cadáveres encontrados. Né? E em um desses momentos, um pesquisador se corta e deixa cair sangue em cima de dos cadáveres. Né? E esse cadáver começa aos poucos a voltar à vida. Né? Então, na verdade, esses cadáveres eram vampiros, né, que foram aprisionados nesse caixão de prata e mandados, né, para algum lugar do mundo, talvez até mesmo para o Brasil, na época do descobrimento, e essa nau ela é naufragada. Né? E os caixões, então, eles são abertos, e dentro desses caixões, esses caras eles tinham sido condenados por bruxaria e presos lá. Né? Então a história se passa parte em Portugal também, né, no Rio Douro. Então o Bianco começa lá essa história, traz aqui para o Brasil, né? E o que é a ideia? São 6 personagens, 6 vampiros ali, né? Que quando eles moravam em Portugal, eles não eram tão poderosos, eles tinham lá os caninos mais avantajados, mas eles não tinham super força, eles não tinham super velocidade, sequer eles eram imortais. Né? E eles eram perseguidos, eles viviam mais com medo e amedrontados, com dificuldade de se alimentar do que qualquer outra coisa. E o que eles fazem? Eles faziam um pacto com o demônio. E aí o demônio concede a eles a vida eterna, concede a eles alguns poderes, e em troca o demônio quer algum deles para servi-lo. E aí os 6 pegam e meio que empurram o mais novo, né,
que é o sétimo, empurra o mais novo, ele ficou conhecido como o sétimo, e para poder servir o demônio. Né? Bom, os 6 caixões, os 6 vampiros estavam nessa nau. Tá? O que o Vianco traz de diferente? O que o Vianco traz de diferente? E aí vai a parte mais legal. O Vianco, ele transforma esses vampiros, porque o demônio ele deu poderes peculiares a cada um deles. Então, por exemplo, você vai ter o inverno, cada um tem o seu nome próprio, né? Mas ele é conhecido como inverno. O inverno ele faz nevar, ele esfria o tempo, ele congela tudo. Né? Além de tudo aquilo que um vampiro tem. Super velocidade, super força, ele ainda tem esses poderes. Você tem o lobo. Quem que é o lobo? O lobo ele é o vampiro que ele se transforma em um lobisomem gigantesco, né? Tipo assim, algo do tipo 4 metros de altura, não me lembro exatamente, mas ele é muito grande. E esse lobisomem, só que ele é meio Hulk, né? Sabe o Hulk quando ele se transforma e ele esquece que ele é o David, né? Então ele perde totalmente a sua consciência, né? Nada consegue segurá-lo. O lobo é mais ou menos assim. Então o vampiro que se transforma no lobo, ele se torna praticamente indestrutível. Só que ele não tem consciência daquilo que ele está fazendo mais, ele perde a sua consciência. Tem um acordador. O que é o acordador? Um dos vampiros ele recebe o poder de despertar os mortos. Então ele meio que traz os zumbis, né? Ele cria zumbis. Só que a única coisa é que esses zumbis, isso só funciona se a pessoa estiver morta há no máximo 7 dias. Né? E aí você vai ter o gentil. O gentil, de todos os vampiros, ele é aquele vampiro que ele é o mais fofinho, ele é o mais bonitinho, ele é o mais gente boa, ele é o mais franzino, inclusive fisicamente, de todos. Né? Aquele que você olha e você fala, não, esse cara não pode ser perigoso. Né? No entanto, ele tem o maior dos poderes de todos eles ali. Né? Ou praticamente, se não for o maior, é com certeza um dos maiores. Ele consegue parar o tempo. E a gente só descobre isso no final do livro. Ele consegue parar o tempo. Né? Então, quando ele para o tempo, ele consegue se movimentar, só que fica todo mundo parado, todo mundo pausado. Né? Então ele consegue usar esse poder dele uma vez a cada ciclo lunar. Então é um poder limitado, mas assim, é muito forte esse poder. Né? Ele se torna praticamente uma arma das mais poderosas. E o sétimo? Bom, o sétimo então é aquele vampiro, é o mais novo, é um cara mais de adolescente, né? Que é aquele que foi entregue ao diabo. Para poder servir o diabo. De alguma maneira ele retorna, né? Tanto é que ele está lá na nau, ele retorna. E os outros vampiros, né? Porque o primeiro que desperta é o inverno, que desperta com o sangue do cientista lá. O inverno ele sai despertando seus outros irmãos. Quando chega no sétimo, ele não desperta o sétimo. Né? Porque eles têm medo do sétimo, na verdade, porque afinal de contas eles entregaram o sétimo para o diabo. Né? Mas aí o sétimo acaba despertando. O segundo livro dessa série, esse daqui é o 7, o segundo se chama Sétimo, que é exatamente a vez do outro, né? Aí ele desperta, né? E o sétimo, na verdade, ele além de todas as forças de vampiro, super força, velocidade, etc., ele tem uma espécie de um radar com ele, porque ele sente a aproximação de outro vampiro. E ele se torna extremamente poderoso, porque além disso, além de ele ser muito difícil de ser pego, ele pode andar de dia. Então esse é um problemaço para os outros vampiros, porque se ele pode andar de dia, ele consegue sentir a presença dos outros, ele pode caçar todos os outros de dia, né? Seria realmente um grande adversário. Então o Vianco ele pega esses vampiros e transforma esses vampiros em super vampiros, né? Então é um livro que dá para você ler em poucas pegadas, porque o ritmo de leitura é bastante interessante, né? Essa edição que eu tenho aqui em mãos, são 380 páginas, né? Dá para ler numa velocidade legal. E o que me interessa muito é assim, eu particularmente, eu me acostumei muito a criar imagens mentais sobre o Maine, sobre Nova York, sobre Londres, sobre várias partes do mundo através dos autores que eu leio. Como eu já falei em outros vídeos também, né? Toda a construção de Nova Orleans que eu tenho na minha mente é através do livro da Anne Rice, né? E agora, quando eu leio André Bianco, foi muito legal eu me deparar com vampiros e personagens andando pela Avenida dos Autonomistas, indo no shopping ali que eu já fui, né? Em Osasco, né? Falando do semáforo que eu conheço. Então, o Parque Vila Lobos, que eu fui tantas vezes no Parque Vila Lobos de São Paulo. Então, quando ele fala dessas coisas, é uma outra experiência sensorial, você acompanhar essas coisas. Então, realmente foi muito legal acompanhar esse livro. Não vou dar spoilers, né, grandes do livro, porque eu gostaria que você lesse e prestigiasse aí
mais um autor brasileiro, nosso autorzinho aí, autorzinho do bom sentido, super autor Tupiniquim, ok? Um forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o like, hein, pessoal? Até mais!